Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Senhor Jesus, aqui estamos para a nossa escola bíblica. Amém, queridos? Vamos orar. Temos bastante material hoje. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Deixa para nós um alerta muito forte. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção para essa escola, Pai. Oramos pelo nosso caderno de oração, Pai, por todos aqueles nomes que ali estão. Sejam as Tuas mãos poderosas sobre todos aqueles pedidos para atender, para socorrer, para ajudar, Pai. Oramos pela Tua igreja. Tua igreja tem a missão de ser o sal e a luz da terra, porta-voz de Deus na terra, para anunciar o Senhor da glória, aquele que veio buscar e salvar o perdido, aquele que deu sua vida por nós. E o mundo tem cada dia se distanciado mais do Senhor, mas a Tua igreja está aí com uma missão de pregar a Tua palavra, Pai. Abençoa os ministérios constituídos, pastores, pregadores e crentes em geral, Pai. Agora o nosso caderno de oração nós Te apresentamos. Intervenha por misericórdia naquelas vidas. Abençoa essa escola e todos que vão e já estão comigo nesta aula, Pai. Prepara este pequeno servo também para a ministração. Eu entrego nas Tuas mãos todos os Teus filhos. Eu oro em nome de Jesus.
para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, está o pastor Wesley, vamos lá, né? Vamos com o nosso louvor de abertura, 545 do Cantor Cristão. Vamos louvar. Quero dar as boas-vindas, da paz do Senhor a todos que vão estar participando conosco dessa aula. Com certeza é um alerta muito forte para nós nesses dias escuros. Amém? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus deixar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Noel Santana, bem-vindo. Júlio Domingos, paz do Senhor, querido, bem-vindo. Ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Estamos nós com a nossa escola e eu vou convidar agora um cantor, Sérgio Lopes, para vir falar sobre o nosso assunto. Carta à Igreja, José Maria, Irmã Marlene, Pai do Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia, hein, querida? Vamos lá. Sidney Santana, bem-vindo, querido. Vamos ouvir o Sérgio Lopes nos brindando com este louvor. O nosso assunto é Igreja de Tiatira. Vamos lá. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos, em nome do Senhor Jesus. Eu conheço as tuas obras, teu serviço e teu amor. Tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Amém. Vou aguardar vocês lá, amém? Deus abençoe. Que tolera Jezabel, que se aclama, profetiza. Dele tempo de voltar a mim, não se arrependeu. Quem deitar em sua cama, cansa tribulação, ferirei a sua geração, e as igrejas saberão que eu
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Celiane Arcanjo, um abraço, querida. Dê um abraço para o Eliezer, meu nome, antes que ele fez aniversário. Diga a ele que eu mandei o Salmo 90, versículo 12, para ele meditar. Dá um abraço dele por mim. E com vara de ferro ele as regerá, serão quebradas como vasos. Elzira e Osias, a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus. Leonardo Montelli, família linda, um abraço, querido. Deus abençoe. Jezabel, que se aclama, profetiza, engana e ensinar os seus fiéis a prostituir e a idolatrar. Dele tempo de voltar a mim, não se arrependeu. Quem deitar em sua cama vai passar tribulação, ferirei a sua geração e as igrejas saberão que eu sou Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, o nosso assunto é um assunto de alerta, porque os dias são escuros, mas a igreja está aí como o sal e a luz da terra, não é verdade? Então nós precisamos sim estarmos atentos à missão que o Senhor nos deu. A nossa missão é pregar o Evangelho. O Evangelho representa a luz, não é? Quando a palavra de Deus diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz e Jesus começou a pregar, a falar sobre o reino de Deus. É a nossa missão. Está falando neste mundo sobre o reino de Deus, mas temos que cuidar da igreja, não é? E eu quero iniciar já fazendo o nosso comentário, né? Está aqui a igreja em Tiatira. Qual é o exemplo, qual é a lição que essa igreja deixa para nós do século XX? Nós temos aqui, ela está no capítulo 2, do verso 18 ao 29, não é? Mas eu quero antes dar uma introdução sobre este assunto, né? Vejamos que o versículo de ouro, que é o textuário, diz assim: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Veja bem, queridos, Deus colocou na igreja um pastor, ungiu ele. Foi o que ele fez com Pedro. Antes de separar-se dos seus discípulos, ele chamou Pedro e o consagrou. Preparou, viu, fez um teste muito curto com ele, só perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro olhou para ele: eu te amo. Então ele disse: apacenta os meus cordeiros. A primeira preocupação do Pai Celeste foi com os filhos das ovelhas. E como hoje eles estão sendo torpedeados por um mundo que jaz no maligno, como precisamos cuidar dos cordeirinhos da casa do Senhor, sentar com eles, mostrar: olha, você nasceu menino, você é menino, você nasceu menina, você é menina, porque a ideologia de gênero está atacando as nossas escolas. Então o que fazermos? Preparar nossas crianças, como está lá no livro de Provérbios 22:6, instrui o menino
a menina no caminho que eles devem andar. E muito cuidado, que eles estão sendo sediados, estão sendo induzidos a viver uma vida mundana. Mas vamos lá, como servo de Deus e conhecedores da verdade, devemos buscar os benefícios espirituais que o Senhor tem derramado sem medida sobre a sua igreja. E dentre essas bênçãos destaca-se os dons espirituais. Obviamente que os dons espirituais são o ornamento da igreja, né? Todos os dons são importantes. E não existe dom melhor ou pior. Contudo, entre o povo evangélico, fala-se muito no dom de profecia, que embora incompreendido por alguns e supervalorizado por outros, é de suma importância para o corpo de Cristo. Esse dom não possui autoridade divina para doutrinar a vida de ninguém, nem serve de direção espiritual para uma igreja, pois para essa missão foram levantados pastores e obreiros. É a eles que cabe essa responsabilidade. Agora, eles devem o quê? Se prepararem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A palavra, Adalto Evangelista. Bem-vindo, querido. Um grande abraço para você. Então nós, os pastores, temos essa responsabilidade de nos prepararmos. Quando olhamos Jesus preparando os seus discípulos, ele tinha um grupo de mais de 500 crentes que o seguiam, como está lá em 1 Coríntios, está falando sobre isso no capítulo 15, que havia muitos seguidores de Jesus, mas ele separou 12, e a esses 12 ele deu a missão de ser o quê? Seu porta-voz, de instruí-los, prepará-los. Jesus ensinava a eles fazendo, mostrando como eles deviam de fazer, ensinar fazendo também. Então nós temos que tomar muito cuidado com os dons. Você tem dom de visão, dom de revelação, dom de sabedoria, enfim, o Espírito Santo, vamos dizer assim, ele abrilhantou as suas igrejas com os dons espirituais. Está lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons. Mas são dons do Espírito Santo, não são dons de homens. José Pereira, bem-vindo, querida, paz do Senhor. As pessoas, eu tenho, você não tem nada, é do Senhor. Você é um instrumento que Deus usa, mas tome cuidado, porque o instrumento que Deus usa deve de estar preparado, em comunhão com Deus. Rosângela Frauches, querido, um abraço, bem-vinda, paz do Senhor. Ele deve de estar preparado em comunhão com o Senhor, examinando as Escrituras. Porque tem pessoas que ele se dedica à oração, à consagração, mas não examina aqui, ó. Aqui está a nossa bússola. O próprio Jesus se ocupava em cumprir. Está escrito, convém que se cumpra as Escrituras. Daí a necessidade da Bíblia ser de fato, como está em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Este livro que é a nossa bússola, guardei-a no meu coração para não pecar contra ti. Porque se a igreja estiver muito orientada, bem orientada na palavra de Deus, quando vir vozes estranhas, ela vai recusar, não aceito. Não vem de Deus essa palavra. A Bíblia chega a dizer, provai os espíritos. Então os dons estão aí, não é? Com o objetivo de ornamentar a igreja. Muito bom, você tem um dom de visão, glória a Deus. Dedique-se a ele, não é? Mas tome cuidado, porque o adversário às vezes se fantasia, né? De anjo de luz, né? Que ele pode até fazer isso, mas ele é o espírito de trevas, não é verdade? Daí a necessidade de nós estarmos respaldados na Bíblia, com este livro, não é? Para poder estar sempre instruído e sempre com a fé revigorada e sempre orientado pelo Senhor. De acordo com o pastor Valdir Becego, de saudosa memória, explicando sobre o dom de profecia, ele diz, não tem função administrativa ou governativa da igreja. Jamais devemos permitir que pseudos profetas queiram profetizar com a intenção de governar a igreja. No entanto, pelo fato do dom de profecia ser muito importante, sua prática deve ser aceita nos cultos. Nós temos essas instruções dentro da palavra. Segundo o apóstolo Paulo, numa reunião deve haver profecias. Está lá em 1 Coríntios 14, no verso 3, depois o 26, o 3. Mas quem profetiza
o faz, olha só, para edificação, não é? Encorajamento e consolação dos homens. A profecia tem esse objetivo. A profecia no Antigo Testamento era governativa, até tinha influência com os reis, mas no Novo Testamento a missão dela é edificar, é consolar, não é? E não dirigir ou doutrinar a igreja. Quando vocês se reúnem, está lá no 26, né? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, que é o louvor, tem uma palavra e uma língua e uma interpretação, aqui é a profecia. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E ele até chega a normatizar, né? Devendo 2 ou 3 profetas falar e os outros julguem as mensagens. Pois a igreja é soberana, mas ela tem que estar preparada dentro da palavra de Deus para não deixar prevalecer o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que alguém disse, mas o que Deus diz na sua palavra. Amém? Na igreja primitiva, pode-se observar a manifestação desse dom no Concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15:32, entre os discípulos de João em Éfeso, Atos 19:6. Nas filhas de Filipe, o evangelista, em Atos 21:9, na profecia dos discípulos de Paulo, Atos 21:7, e na profecia de Ágabo, que deu a mensagem exatamente para Paulo, o que o aguardava quando ele chegasse em Jerusalém. Amém? Então, o dom de profecia, o que precisa é o pastor estar doutrinando, porque ele é o guia espiritual da igreja e deve de fazê-lo dentro das escrituras sagradas. Vamos na nossa leitura devocional? Abra sua Bíblia em Atos 16, 9 a 15, eu passo a ler. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. No verso 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. O 12, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. O verso 13, no sábado, saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. O 14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Aqui já começa a aparecer Tiatira, né? O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. 15, para encerrar a devocional. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos constrangeu e nos convenceu, e lá ficamos. Então aqui nós já começamos a ver Paulo atendendo a direção de Deus, começou a entrar na Europa, não é? Para pregar o Evangelho, e nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Tiro. Mas antes vamos ler o texto básico, interessante, que não era uma cidade importante, com templos, enfim, com coisas chamativas como as outras cidades. Era uma cidade quase que se diria insignificante, porém, agora vem o porém, não é? Era uma cidade, deixa eu ver, Arabella Marques de Oliveira, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Era uma cidade de manufatura, tinha muitos produtos, não é? Deixa eu ler o texto para depois nós comentar. Vamos lá, o verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O 19, conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos
ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a minha autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que interessante, né? A maior carta no Apocalipse para uma igreja foi essa. As outras têm menos versos, essa teve mais. Vamos lá. A igreja em Tiatira tinha problemas opostos ao de Éfeso. Enquanto a igreja de Éfeso tinha sido eficiente ao lidar com os falsos profetas, mas lhe faltava amor, a igreja de Tiatira tinha amor em abundância, mas tinha sido tolerante com os falsos profetas, que estavam tentando fazer concessões em relação à sociedade pagã. Muito cuidado, irmãos. Deus não aceita as coisas pela metade ou em parte. Por isso que Ele quer tudo, não é? O Senhor não nos aceita em parte. Em parte eu estou com o Senhor, mas em parte eu vou tolerar, não pode. Você tem que ser crente em sua vida, seus atos, seus procedimentos, os valores que você tem também. Vamos lá. Nas páginas iniciais de Apocalipse, nosso Senhor se apresenta como o Santo Guerreiro Celestial. Está lá no capítulo 1, 12 a 20. Que prepara o seu povo para conquistar os seus inimigos. Está lá no capítulo 2, 7, 17, 26. Depois o capítulo 3, 5, 12 e 21. Ao exortá-los a ouvirem o que o Espírito tem a dizer nas cartas que ele escreve às 7 igrejas. Notavelmente, embora ele escreva cada carta a uma igreja em particular, Cristo insiste que cada uma delas sejam ouvidas por todos. Então, uma carta que era dirigida a uma igreja, depois era passada às outras igrejas também, porque de cada carta o Senhor estava alertando, estava mostrando cuidados que eles devem ter, tornando cada uma delas efetivamente uma carta aberta para todos os crentes lerem. O que então Cristo deseja que aprendamos de sua carta à igreja de Tiatira? Fique atento, porque é muito bom nós trazermos para os nossos dias, Maria Aparecida, Paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã, o que e por que Deus teve aquele contato com aquele povo, por que escreveu. É muito importante, nunca pegue a palavra de Deus e diga assim, isso não é para mim, isso foi para eles. Não, não diga isso. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E eu nunca vou me esquecer daquele conselho do sábio, não é, Santa Ana? Quem não aprende com o erro dos outros está fadado a repeti-los. Vamos lá. Para ouvir essa lição, nós precisamos examinar alguns aspectos chave da carta que Cristo escreveu aos cristãos de lá. Está aí Edna M. Guimarães de Souza. Bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Acima de tudo, a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira é uma advertência de que eles estão em grave perigo espiritual. Mas como pode ser isso? Essa igreja, diferentemente da de Éfeso, não perdeu o seu primeiro amor. Está lá no capítulo 2, 4, 5, quando Deus fala com a igreja de Éfeso. Ao contrário, cresceu em amor e fé, com serviço e perseverança. Está lá no 2,19.
certamente eles estão seguros. Todavia, junto a essa virtude, habita um vício. Muito cuidado, muito cuidado. Você está servindo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a obra, você está vendo a obra crescer, mas você deve examinar como você está, o que está acontecendo no seu meio. Amém? Em outras palavras, o risco não está vindo de fora da igreja. Assim como ocorria em Laodiceia, a perseguição da Roma imperial não representava nenhuma ameaça ao bem-estar de Tiatira. Ao invés disso, o perigo vem de dentro, não é? A igreja está tolerando a presença de uma falsa profetisa e seus discípulos, está lá no versículo 2:20, não é? E agora eu quero começar com um alerta que João fazia. Vamos lá para o capítulo 2 de 1 João, do 18 ao 21, ele diz: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Vamos fechar com 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então João já, né, Rufo de Prado Libanino, pai do senhor Ruth, desculpa, Ruth, ó o velho enxergando mal. Ruth de Prado Libanino, um abraço, estou esperando vocês. Débora e essa família linda logo mais, viu? Louvado esse Senhor. Vamos lá. O que João está dizendo é que a igreja deve estar atenta sob pena de apodrecer. Que coisa terrível, né? Que comparação. Devemos, pela unção do Espírito, discernir as moscas que pousam sobre nós, ideias vindas de fora, com o propósito de depositar suas larvas do engano, erros e heresias no coração das pessoas. Era precisamente isso que havia ocorrido em Tiatira, na igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade pequena e pouco importante, não havia ali qualquer centro político ou religioso, apesar de ser uma cidade militar que servia de barreira para as tropas que quisessem chegar a Pérgamo, que na ocasião era a capital da Ásia Menor. A importância da cidade de Tiatira era comercial, pois ficava no caminho por onde viajava o correio imperial e por onde se transportava todas as mercadorias entre a Europa e a Ásia. Eu fiquei pensando, ontem eu telefonei para o meu querido evangelista Domingos Júnior, né, conversando sobre uma rua em Petrópolis chamada Rua Teresa. Vocês que são lá da região, onde entender para o que eu estou dizendo. Eu ia com a Márcia, vamos dizer, há 40 anos atrás, né? Eu estou olhando lá para trás. Porque ali a gente comprava produtos para revenda, a irmã Márcia vendia, não sei se vocês lembram, mas a irmã Márcia viajava para vender saias, e nós comprávamos essas roupas lá na Rua Teresa. Então a Rua Teresa era um lugar para se comprar mercadoria para revender. Interessante isso, né? Como aqui em São Paulo, você tem o Brás, não é? Mas você tem também a Rua 25 de Março, onde vem gente de todo lado comprar. Pois muito bem, Tiatira era uma cidade de manufatura, então ali eles fabricavam, produziam, então havia uma convergência muito grande de pessoas que comerciavam para aquele lugar. Por causa da importância comercial, Tiatira era a sede de vários grêmios. Vamos entender, grêmios, sindicatos, né? Que eram como se fossem sindicatos de comércios importantes. Lá eles vendiam lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e é provável que Lídia era uma representante dessa corporação, como está lá em Filipenses, em Filipos, Atos 16, 14.
tais grêmios, agora presta atenção como nós temos que estar atento em tudo que fazemos, onde e como fazemos, não é? Então está aqui, tais grêmios, que eram esses sindicatos, tinham fins tanto comerciais como sociais, tanto recreativos como religiosos. Olhe bem, meus irmãos, historiadores afirmam que seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, desses sindicatos. Olha aí, não participar deles era uma espécie de suicídio comercial. Eliminava-se qualquer chance de prosperidade. E aqui é que morava o perigo. Olha só, queridos, cada grêmio tinha sua divindade titular. Nessas reuniões haviam banquetes com comida sacrificada aos ídolos e sempre terminavam com celebrações recheadas de orgias sexuais. Olha aí, o que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? Protestar ou prosperar? Aí é que está. Aonde você está? O que você está fazendo? Porque tem crente, vamos dizer, dominicais. Eu sou crente no domingo. No domingo eu estou ali orando, contribuindo, dando glória. E na segunda-feira eu vou para a minha vida social. Cuidado! Você tem que ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo é dia do Senhor. Tu tem que consagrar para estar na casa do Senhor adorando. O que os cristãos deveriam fazer nessa circunstância? Protestar contra isso ou prosperar. Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? Ser ético ou ser esperto? Qual deveria ser a posição do cristão? Se saísse do grêmio, que era o sindicato, perderia sua posição, reputação e lucro financeiro. Se permanecesse naquelas festas, negaria Jesus e comprometeria a moral. E agora, José, esse brocado, né? O que fazer? Surge então a mosca da fruta, depositando sua larva do engano. Queridos, acorda, atente para o momento que estamos vivendo. Naquela situação, Jezabel fingiu saber a solução e disse ela: para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Onde já se viu conhecer as profundezas de Satanás para vencê-lo? Queridos, queridas, vamos estar atentos. Você não precisa ir para a orgia para conhecer e lutar contra ela. Você tem que se guardar na graça de Deus. Quando eu aceitei Jesus, quero trazer para vocês a experiência que eu vivi. Eu tinha 16 anos, era um moleque de rua, trabalhava no escritório com as minhas colegas de escritório. E ali eu vivia aquela vida mundana. Como é que faz os mundanos? Os mundanos vivem a sua vida mundana, não é isso? Então, é muito interessante que eu já convertido, começando a minha caminhada cristã, não é? Mas na hora do almoço eu reunia com as minhas colegas e vivia aquela vida de sempre. Um dia, diante de Deus, com vocês eu estou falando, não é? Terminei aquela brincadeirada, aquela conversação que eu tinha com elas, falando muita bobagem. Sentei à mesa do escritório que eu trabalhava, peguei a minha Bíblia e abri. Olha o que Deus falou comigo, olha como eu estava começando. Eu não tinha conhecimento bíblico, eu estava dando os primeiros passos. Abri a minha Bíblia, olha o que eu li quando eu abri a minha Bíblia. Eu li exatamente Efésios 5:17, onde diz assim... deixa eu ver aqui, o verso 7, o verso 7, capítulo 5, verso: portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Eu li o 7 e 8, fechei a minha Bíblia, falei, isso não está escrito na Bíblia, não é possível, meu Deus, eu nunca tinha lido esse texto, mas li naquele dia. Quantos anos Gênesis tinha? 16 anos, um molecote, estava começando a caminhada. Aceitei Jesus em julho de 1962.
Veja bem, um moleque mundano, mas mundano e terrível mesmo. Eu posso dizer que ali eu conhecia as profundezas de Satanás, que eu fazia tudo que o diabo governa, porque o diabo governa nas trevas do pecado, em tudo que é nojento, em tudo que é pecaminoso, é aí que ele tem o governo dele. Quando você se coloca a praticar essas coisas, você está exatamente sob o governo de Satanás. O que você acha que Satanás mostrou o reino deste mundo a Jesus? Ele mostrou a glória da perversão, de tudo que é imundo, de tudo que não presta. Mas Jesus, misericórdia, não é verdade? Mas é isso, e eu estava nesse meio, queridos. Mas agora eu comecei na igreja, mas eu não me cuidei. Quando eu abri, eu diante de vocês dou esse testemunho. Eu fechei a minha Bíblia e disse, isso não está escrito na Bíblia, não é possível que isso esteja escrito na Bíblia, foi muito direto. Mas eu disse, Senhor, se está escrito, tu vai fazer eu abrir de novo, que eu nem sei aonde eu li. Quando eu abri, veio de novo o texto. Olha, portanto não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Queridos, você não precisa entrar no pecado, ninguém vai adulterar para conhecer que adultério é pecado, ninguém vai fornicar para conhecer, não, como lemos da outra vez, né? Vamos na doutrina dos nicolaítas, vamos pecar bastante para Deus mostrar misericórdia. Queridos, nós temos que sair, né, desse meio, dessas práticas. Agora imagine, vem uma mulher que se intitula profetisa e diz, nada, está tudo bem, está tudo bem. É o versículo 24 que vocês têm. Não se pode vencer o pecado sem o conhecer profundamente pela própria experiência. Que coisa terrível. E dentro dessa cultura que estava a igreja de Tiatira, por fora era uma igreja forte, próspera e crescente. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja saudável, mas por dentro só Deus sabe o que há na história da igreja de Tiatira que nós podemos aprender. Faremos 3 considerações. Preste atenção. Vamos lá. O que dá sabor a uma igreja? A primeira pergunta. O que apodrece uma igreja? A segunda. E terceiro, o que traz a cura para uma igreja? Vamos lá. Primeiro, o que dá sabor a uma igreja? O que é uma igreja boa? O que dá a ela sabor? Escolher o que comer pelo sabor nem sempre é a melhor opção. Qual é a criança que nunca ouviu dos pais que legumes e verduras fazem bem para a saúde e que por isso ela deve comê-los, gostando ou não? A princípio, não são saborosos, mas fazem bem, são necessários. Antes de falar de sabor, a primeira coisa que precisamos destacar sobre a igreja é o seu valor. Sobre valor, a igreja de Tiatira é um exemplo clássico e contundente. O historiador romano Plínio, fazendo eco com a opinião popular do primeiro século da era cristã, dizia que Tiatira era inexpressiva e sem importância política, cultural e religiosa. Porém, a mais longa e mais difícil das 7 cartas escritas à igreja de Apocalipse foi endereçada à igreja de Tiatira. Pense nisso. Tiatira poderia ser inexpressiva e sem importância para o mundo, mas não para Deus, porque Deus valoriza cada vida. Você pode olhar para uma pessoa e achar que ela é um lixo, mas Deus pode pegar aquela pessoa, transformar num vaso e fazer dela um instrumento nas suas mãos. Amém? Ela tinha uma igreja, né? Ele tinha uma igreja lá em Tiatira, e seu povo que lá morava estava precisando do tratamento da graça. Em outras palavras, se o Senhor Jesus Cristo atribui tanto valor a uma igreja num local inexpressivo e sem importância, como era o caso de Tiatira, é porque a igreja tem valor e faz bem ao local. Aonde tem uma igreja, oh glória a Deus, não é verdade? Planta uma igreja ali, não é? Louvado é o nome do Senhor. Eu me lembro quando nós estávamos expandindo o ministério da igreja de São Miguel Paulista, e aí eu dizia, peguei um grupo de irmãos na sede e disse assim, vocês vão abrir uma igreja lá na Vila Mara, lá na Vila Mara. E eu peguei
3, 4 famílias da igreja, pega o dízimo de vocês, aluga um salãozinho lá, vamos começar um trabalho lá. Que eu sempre me preocupei em expandir, porque a igreja não tem para ficar nas 4 paredes, não é verdade? Mas fomos lá para a Vila Mara, e aí os irmãos falou, pastor, achamos um salão. Quando eu cheguei no salão, tinha assim um boteco vendendo cachaça, de um lado, um boteco do outro, e um salãozinho, quer dizer, no meio de 2 botecos. Falei, vocês não têm juízo? Vocês vão alugar um salão no meio de 2 botequinhos, esses bêbados vão sair e vão perturbar o culto. Mas ao mesmo tempo que eu critiquei o lugar, eu falei, mas vamos fazer uma coisa. Vamos perguntar a Deus, não há nada mais importante do que você ter essa comunhão, essa maneira de consultar, como Davi nada fazia sem perguntar ao Senhor. E eu, apesar de ter achado que o lugar não era o indicado, entramos para dentro do salão e fomos orar. E eu perguntei, Senhor, Tu aprova nós abrimos uma igreja aqui no meio desses 2 botecos, Senhor? Se Tu aprova, me dá uma palavra, vou abrir a Bíblia. Quando eu abrir a Bíblia, eu vou dizer para vocês o versículo ali. Toda a terra está contaminada. Eu fechei e falei, pode abrir. Vamos abrir aqui mesmo. Se toda a terra está contaminada, não adianta procurar outro lugar. Abrimos ali um salãozinho. E como Deus nos abençoou naquele lugar. Pessoas entravam bêbadas, aceitavam Jesus. Hoje, eu posso dizer para vocês, o maior templo do ministério está lá. Que agora nós estamos no Parque Paulistano, que é um pouco para cá, mas está dentro da mesma área. Porque, irmãos, aonde tiver uma igreja servindo ao Senhor, é como se você assentasse uma lâmpada. Eu sempre gosto daquele texto da visão de Jacó. Este lugar é a casa de Deus, este lugar é a porta do céu. Onde uma igreja está aberta, servindo o Senhor, fazendo a obra do Senhor, ali está uma porta do céu. Muitos que passaram pela porta daquela Vila Mara e Parque Paulistano, hoje estão morando no céu. E lá está uma igreja abençoada, com o pastor Rinaldo, o pastor Almir. Estão ali fazendo uma grande obra. Louvado Deus Senhor. Logo, com ou sem sabor, afinal, o nosso paladar espiritual, agora vamos falar, né? Tiatira é porque a igreja tem valor e faz bem ao local. Vamos lá. Logo, com ou sem sabor, afinal, o nosso paladar espiritual foi afetado pelo pecado. Nós precisamos dela, mas graças a Deus que na igreja há sim algum sabor de Deus. Coisa gloriosa, os cultos dominicais, os cultos da terça-feira, Deus desce, quinta-feira com a palavra, eu vejo os irmãos encantados, maravilhados, porque o Senhor está ali. Onde estiver 2 ou 3, ali abre a porta, vai pregar o evangelho, vive a palavra, visita, fala de Deus para as pessoas, porque a porta do céu é a igreja do Senhor na terra. A banda, agora vamos falar, a banda boa da polpa que sobrou em Tiatira, aquela parte não contaminada pela larva do engano e do pecado, revela o que dá sabor a uma igreja, reforçando o quanto nós precisamos da comunhão local. Veja, vamos lá, Apocalipse 2,19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Cristo olha para a igreja com olhos penetrantes, como chama de fogo, está lá em 2,18, e vê 6 temperos indispensáveis para dar sabor. Vamos aprender isso? Os temperos que dão sabor à igreja. Olha o que o Senhor diz. Operosidade, conheço as suas obras. Olha só, amor, conheço o seu amor. Fé, conheço a sua fé. Serviço, conheço o seu serviço. Perseverança, conheça a sua perseverança. Crescimento, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Sabores da igreja, esses sabores são as qualidades que a igreja precisa ter e viver onde está. O que dá sabor a uma igreja são suas obras motivadas pelo amor, alimentadas por meio da fé, demonstrada através do serviço, medidas pela perseverança e aperfeiçoada com o crescimento.
Há esses condimentos todos aí, dando sabor da igreja. O amor, ele tem a sua parte principal, porque o nosso Deus desceu neste mundo de engano, de inveja e de tantas coisas ruins, trouxe seu amor. E quando ele entrou neste mundo, ele já entrou trazendo o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Jesus vem plantando o amor, mostrando a sua graça, entrando com a libertação e com a cura. Falar de Jesus no mundo como o nosso é falar de um Deus humanizado que trouxe aquilo que mais o mundo precisava. A mistura destes elementos torna uma igreja saborosa. Nenhum deles pode faltar. Até podemos ter outros, mas jamais faltar qualquer um desses, especialmente fé, perseverança, esperança e amor. Glória a Deus. Paulo, por exemplo, sempre destacou esses três ingredientes: fé, esperança e amor. Observe o que está lá em 1 Coríntios 13:13. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas é aquele amor que vem do coração de Deus, sem interesses, sem nada que não seja servir. Porque o Filho do Homem veio servir e não ser servido. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 2 e 3 diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de nos revestir desses elementos para que a obra de Deus seja feita e a igreja venha como uma grande luz de esperança para a humanidade que não tem mais aonde se apoiar. O mundo jaz no maligno que vem roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses 1, 13 e 4, nós lemos 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Agora, Colossenses 1, 3 a 6, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Aleluia! Glória a Deus! Aprendamos, irmãos, a cultivar esses valores nas nossas vidas. Agora vamos lá para o tópico 2. O que apodrece uma igreja? Vamos lá. O que apodrece uma igreja? Se de um lado a igreja de Tiatira descreve o que dá sabor a uma igreja, do outro ela denuncia o que apodrece uma igreja. Misericórdia. A paciência com o pecado. Todos estavam um tanto pacientes. Está lá o 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Agora vem a cobrança. No entanto, contra você, igreja toda, todos eles, tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Queridos, vamos ser bereanos. Os bereanos foram ditos como mais nobres do que o de Tessalônica, porque eles ouviam a pregação dos apóstolos e examinavam nas escrituras para ver se as coisas eram assim. Você tem essa responsabilidade, você tem a Bíblia na tua mão. Não seja displicente com a leitura, com a meditação da palavra de Deus,
para que você não seja engodado e levado a se separar de Deus pelo pecado, não é? Vamos lá, com seus ensinos, ela, Jezabel, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Veja como se apodrece uma igreja. A prática do pecado aí já restringe de alguns. Está lá no verso 20 do capítulo 2. Com seus ensinos, Jezabel induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A persistência no pecado enganador. Vai para o verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Que pecado era esse que estava sendo ensinado e praticado e tolerado? Vamos lá. Enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, tratando-os sem qualquer amor, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel sem qualquer reação contundente. Não, queridos, vamos ser enérgicos. Examinemos as palavras de Deus. Vejamos aqui, será que o pastor está ensinando a Bíblia? Eu vejo aí mensagens, igrejas inchadas que a gente diz, olha que igreja enorme. Mas o que é preciso ver se as pessoas estão sendo orientadas dentro deste livro sagrado, não é? O Senhor Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, mas já tem quem o julgue. As palavras que eu vos tenho dito, essas o julgará no último dia. Aquela falsa profetisa estava exercendo uma influência tão maléfica na igreja como Jezabel havia exercido em Israel. Imagine, voltando lá no tempo de Elias, aquela Jezabel que casou-se com Acabe, que estava também desviado, na verdade, e um crente desviado vai procurar se acomodar às coisas do mundo, é o que fez Acabe, acabou sendo induzido, e aquela uma influenciou tanta nação, que Elias chegou a poder naquele grande confronto, dizer, vocês se Baal é Deus, servi Baal, mas se o Senhor é Deus, servi ao Senhor. Vamos ver quem é Deus, vai responder com fogo. Imagine vocês, ali tinha 850 profetas de Satanás, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que era a deusa feminina lá, que Jezabel criou. E o povo estava induzido, o povo estava levado, o povo estava vivendo afastado de Deus. Foi preciso Elias entrar com energia. Agora, o nome Jezabel, por incrível que pareça, significa pureza, mas sua vida e conduta negavam o seu nome. Foi ela que induziu Israel o culto pagão a Baal nos tempos de Elias, misturou religião com prostituição. Ela perseguiu os profetas de Deus e proveu o paganismo. Olha só, a falsa doutrina de Jezabel, né, estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Misericórdia. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio intelectual e nem comercial. Eles deviam participar dos banquetes, dos grêmios, sindicatos, que faziam aquelas festanças, né? Regada vinha, muito alimento e depois orgia sexual, bem como praticar os atos imorais. Ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo, não é? Aí é que está. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que o pecado. Amava mais o dinheiro do que a Jesus. Mas as exigências materiais que as exigências de Deus. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Veja o trabalho de Satanás. O argumento dela é que para vencer Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Coisa terrível, né, irmãos? Mas é aquela tentação, aquela indução, como nós temos que tomar cuidado. Por isso é que nós aprendemos duas coisas. Uma lá no Antigo Testamento, está aqui no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, quando a tentação vem contra Caim, não é? Porque Caim estava frustrado, o sacrifício dele não foi aceito,
ele se tornou, vamos dizer assim, sensível à ação maligna, porque ele já estava sob a influência de Satanás. Infelizmente, Adão abriu a porta para Satanás. Satanás não teria acesso a ele se Adão não tivesse comido da fruta, mas ele comeu, abriu a porta. Na verdade, Satanás já estava trabalhando na vida de Caim, não é? Então, o que acontece? Mas o Senhor deu um conselho a Caim, que é um conselho para você e para mim também. Olha o que ele diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, porém cumpre a você dominá-lo. O que ele está dizendo? Você tem que dominar o pecado. A tentação vem, Satanás vem. O outro texto está aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Aqui você tem uma instrução como você tem que tratar a tentação. 5, 8 e 9, como é que diz? Sede sóbrios, sede vós também. Desculpa aqui. 1 de Pedro 5, 8. Vamos lá. 5, 8. 8 e 9. Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragá-lo. 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então essa questão que vamos experimentar para conhecer, lutar e vencer, mentira do diabo. Você tem que resistir firme na fé. Você tem que dizer não. É o que o Senhor Deus disse para o Caim lá, quando ele estava, um dos primórdios, não é? Estava ele lá, porque Satanás agora estava maquinando nele, estava lá, vai lá, não aceita não, o que ele faz com você, na tentação sexual, na tentação geral, ele está como um leão que brama, procurando quem possa tragar. Por isso que a Bíblia diz, não des lugar ao diabo. Ele quer, ele tenta, ele enche você de sugestões e você precisa de resisti-lo. E quando tem uma profetisa confiável como ela era, não é? Então ela induz e eles caíam. A falsa moral, a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibição, sem leis. Uma vez eu vi um pastor dizer, eu estava fazendo um trabalho lá no interior da Bahia, Rafael Jambeiro, preparando o povo para a ceia, separando aqueles que não podiam tomar a ceia. Parece que ele me assistiu numa doutrinação que eu tinha dado. Meus irmãos, na nossa igreja não é preciso casar para ter ceia, mesmo estando vivendo, você vindo, porque a nossa igreja pode tomar ceia, nós aceitamos. Eu já vi igreja dizer, você aceitou Jesus, já pode tomar ceia. Meus irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. Como é bom nos prepararmos para trazermos à nossa memória o sacrifício do Salvador. Eu chego a orientar os casais, façam separação na semana da ceia, por que não? Faça 3 dias, não é? O Senhor disse lá no santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E ele falava, os casais se separem. Então devia haver, quando Davi entrou lá no lugar com o sacerdote, que não tinha o que comer, que tinha que comer o pão da preposição, se você estivesse santificado, no tocar, né, em mulher, e Davi disse, antes de ontem e hoje, que era 3 dias, nós não tocamos em mulher. Então foi dado o pão da proposição para ele. Você pensa, pastor, mas o senhor não pode obrigar isso? E eu não obrigo. Eu tenho juízo na minha cabeça. Eu sei o mundo que estamos vivendo. Se o casal, um é cristão, o outro não é, como é que eu posso orientar que eles se preparem para ser? Mas é valorizar aquele momento. Pastor, o senhor está sendo pregador da lei, nós estamos na graça. Meu irmão, nós estamos na graça, mas a santidade convém aos santos. Por isso que Paulo diz, não vos negai uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, por um período para vos dedicar à oração. Então tem um momento de santificação, sim, por que não? Vou me santificar se os dois são santos. Se um não é, a mulher tem que ficar na graça. Mas como é que ela pode obrigar ou falar para um marido não cristão que se a procurar ela não vai atender porque, o pastor doutrinou? Eu não doutrino isso, meus irmãos.
tudo tem que ser feito por uma questão voluntária. Eu quero me santificar, eu estou valorizando esse momento, não é? Por quê? Porque essa ideia de que é proibido proibir foi o que eu ouvi daquele pastor naquela manhã. Na nossa igreja é proibido proibir. Hoje a porta está larga, venha como está, e a Bíblia manda vir como está, mas não manda permanecer como está, não. Quando Jesus deu essa instrução que foi rejeitado pela sua nação, o que ele disse? Oh, Jesus, já passei da hora, mas eu vou terminar. Vamos lá. Querido, tenha paciência que eu não vou fazer 2 aulas não, uma só. Mas entendeu? Quando Jesus ensinou, não é, sobre a santificação, ele deixou claro que é muito importante, não é, nós nos prepararmos para aquele momento. Não é muito bom isso, você entrar na presença de Deus com o coração livre, com esse propósito, você valoriza aquele momento. Nós, por exemplo, hoje, antes da Santa Ceia, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus fez. Antes dele ministrar a ceia, antes deles ministrar a ceia memorial, não é? Ele diz o texto sagrado que ele levantou da ceia pascal, que ele estava comendo a ceia, não é? Lavou os pés dos discípulos e depois ele instituiu a ceia memorial. Já Judas Iscariote já tinha saído, ele não participou da ceia memorial, mas o que ele fez? Tomou o pão, esse é o meu corpo, tomou o cálice, ele já tinha sentado, está lá, ele sentou outra vez à mesa. Não há essa explicitamente no capítulo 13, mas quando você contextualiza os textos sinóticos que falam da ceia, você vê que ele só ministrou a ceia depois que ele identificou o traidor, e o traidor só foi identificado depois do lava-pés. Nós, com muita alegria, estaremos fazendo essa preparação para a ceia do Senhor. Como é bom você valorizar esse momento de Santa Ceia. Essa história aqui, o que essa mulher chamada Jezabel queria fazer? Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensinava uma prática ecumênica com o paganismo e o pecado. Se o legalismo, rigidez da lei, sufoca uma igreja, o liberalismo, o libertinagem, rejeição da lei, sangram o povo de Deus. Ambos escravizam e matam. No caso do liberalismo e da libertinagem, apega-se a conhecimentos profundos e práticas de sabedoria, sem compromisso com Deus e seu caráter, é morte. Tiatira, ela estava morrendo. Vamos para a conclusão. O que sara uma igreja? Vimos em Tiatira o que dá sabor e o que apodrece uma igreja. Vejamos agora, para terminar, o que sara uma igreja contaminada pela larva do erro e do pecado. 3:1. Resista ao erro e ao pecado, mesmo quando outros próximos e queridos se desviaram. Mas fulano está fazendo isso. Faça o que disse Josué. Vocês escolhem a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com ela, dizem os profundos segredos de Satanás, digo, além do erro de Satanás, usa pessoas simpáticas e muitas vezes próximas e queridas para nos induzir ao erro. Como Jesus fez, devemos nos associar àqueles que amam e fazem a vontade do Pai. Olha o que Jesus vai falar quando sua mãe e seus irmãos chegam e alguém vai avisá-lo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Ele cercou a mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Jesus pergunta. Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, aleluia! É isso aí, reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada de Deus, mesmo quando outras opções aparecem mais espirituais.
o 24 até o 28, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem uma experiência mais profunda com Deus. A verdade de Deus é suficiente, não precisamos mais nada, tudo está feito, o banquete da salvação está preparado e servido. O que precisamos não é de novidade, buscar fora das Escrituras coisas novas, mas tomar posse da vida eterna, conhecer o Deus que Deus já nos deu, apropriando-nos das insondáveis riquezas de Cristo. Regozije-se nas promessas de Deus, mesmo quando isso custar privilégios que você perde do mundo. Você não perde, porque você já ganhou Jesus com a sua glória. Aquele que vencer, aleluia, 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 aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhes darei a estrela da manhã. Queridos, vamos segurar nas promessas de Deus, agarrá-las, amém? Não precisamos dos privilégios do mundo, temos a promessa de reinar no mundo com Cristo. Também não precisamos dos segredos profundos de sabedoria humana de Satanás. Teremos a estrela da manhã, o Cristo glorioso. Desfrutaremos de sua mesma natureza gloriosa. Oh Deus! O que sara uma igreja ou um crente é resistir ao erro e ao pecado, reforçar, a praticar os fundamentos bíblicos, regozijar-se nas promessas de Deus. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque estas são as palavras do Filho de Deus, dono da igreja, cujos olhos são como chama de fogo, tudo penetra, tudo vê, e os pés como bronze reluzente, julga todas as coisas com justiça. Cristo, dono da igreja, tudo vê e tudo julgará. Não queira, pois, os privilégios do mundo, não viva pelos segredos da sabedoria desta terra, não se engane com simulações de espiritualidade profunda, não contamine ninguém, ouça o que Cristo lhe diz, deixa eu examinar você, busque o seu perdão e a sua salvação, saia daqui buscando crescer na fé, na esperança e no amor. E eu quero terminar com essa palavra. Assim permanece agora estes três: a fé, o conteúdo, a esperança, o combustível e o amor, a consequência. Maior deles, porém, é o amor. Salva e santifica. Amém, queridos? Vamos abraçar este livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Eu encerro aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Deixa eu chamar o hino do encerramento. Enquanto, Senhor, o teu livro eu leio. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Louvado é o Senhor, queridos. Vamos lá, vamos este louvor para nosso encerramento. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos cantar. Glória a Deus. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão.
multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor. Amém. Amém, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Guarde essas palavras, transmita a outros, clique aí, envia para os seus companheiros, porque essa palavra não é do pastor Gênesis, é do Senhor. Está aqui no livro sagrado, para que você saiba como viver nesses dias. Vamos valorizar o dom de profecias, mas deixa ele no lugar que ele está, para que o Senhor o colocou na sua igreja. Amém, queridos? Vamos conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário esta semana? Parabéns! Um versículo para você esse, Salmo 90, versículo 12. Elias, para você, hein, querido? Fiz aniversário ontem. Vamos lá, vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Agora nós vamos orar por você, depois já vamos estar encerrando. Quero lembrar você que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor com as nossas irmãs, mas às 18 horas nós temos o nosso culto na sede. Você não deixa de congregar na sua igreja, fica no Facebook do Pastor Gênesis, pastorgênesis@gmail, a Pastor Gênesis e Márcia Costa, então está aí para você, Pastor Gênesis Silva Costa, Márcia Costa, você colocou lá no Facebook, vem e você pode assistir depois ao culto, eu digo o culto da noite. Agora você já está assistindo, louvado é o Senhor. Então que Deus te abençoe e te dê um excelente culto logo mais. Quero lembrar aos membros da nossa sede que às 16 horas nós temos a nossa escola, não perca, amém? Estaremos encerrando os nossos estudos na nossa revista da obra, então você não deve perder. 16 horas estaremos lá, amém, queridos? Vamos orar para encerrar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estar ministrando a Tua palavra para o Teu povo, Pai. É o Teu Espírito quem abre o coração para entender, é o Teu Espírito que nos capacita para ensinar. Assim eu quero entregar a todos que estão comigo nesta aula. Se algum pedido de oração foi colocado, eu já te apresento para te pedir que atenda também o nosso caderno, como lemos no início, Pai. Queremos entregar nas Tuas mãos e já te agradecendo. Também os nossos aniversariantes, que sejam abençoados pelo Senhor nesse dia ou nessa semana que completou aniversário, abençoa grandemente, Pai. E o Teu povo que comigo está nessa aula e aqueles que pelos grupos depois estarão assistindo, entrego todos nas Tuas mãos e pedindo, dá-nos um domingo abençoado, nos cultos presenciais logo mais, à tarde também, e que em tudo possamos Te louvar e Te glorificar, Pai. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém. Dê-lhe tempo de voltar a mim, não se arrependa.